Fala Self-Mades! Nessa live falaremos sobre a mentalidade de um milionário. Vamos nessa! Bora destruir aqui. A live hoje é com um grande amigo meu, Sanchão. Comprei uma mentoria desse cara lá em 2020 sobre tráfego pago. Me ajudou muito. Deixa eu ver aqui. Que me ajudou muito. Vamos nessa. Temos aqui 900 pessoas já. Vamos lá, vamos embora. Esperando o Sanchão entrar. Deixa eu soltar um pro Stories aqui. Bora lá, turma. Mentalidade de um milionário. Cenário novo aqui hoje. Vamos nessa. Eu e o Sanchão, vamos nessa. Pessoal, essa live é focada em mostrar para vocês a grande realidade sobre mentalidade. Peraí. Essa live, o nosso objetivo aqui é mostrar para vocês literalmente o que se passa dentro da cabeça de um milionário, tá? E além disso, o principal aqui é o segredo, tá? O segredo que eu descobri lá atrás e o que o Sanchão descobriu lá atrás para ganhar dinheiro. Existem coisas que bloqueiam o seu caminho, a sua trajetória no marketing digital. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui hoje. Bora lá. E aí? Alô? Bom ou não? E aí? Bom demais. Show de bola aí. Tá parecendo uns cabão em cima aqui, mas vamos nessa. Que isso? Que filtro que tu colocou aí, Mi? Bora. Ah, meu Deus. Já estamos pensando que vai ser essa live hoje, não, galera? Você colocou um filtro para aumentar Tô tentando arrumar a câmera aqui, ó, fazendo? porque tá muito alto. Ah. Bom, aí, ó. Pronto, garoto. Muito ótimo. Tô ouvindo bem, vocês estão ouvindo aí? Então, legal. Então, se você tá ouvindo, a galera tá ouvindo também. Vamos nessa. E aí, Sanchão? Como é que Cara, a gente se foi conheceu? engraçado. Em 2020, através de um cara que deve a gente, né, até hoje. Não vou citar nomes aqui, mas o cara tá devendo nós até hoje. Hã? Deixa esse cara tá quieto. devendo a gente. E acho que ele passou o meu contato para você. Eu lembro que em 2020 você entrou em contato perguntando sobre nicho black. Você lembra disso? Estava com dificuldade de rodar tráfego para nicho black, e aí a gente acabou se conhecendo naquele momento ali. Mas o que eu posso trazer de nós termos nos conhecido para o tema da live de hoje? A mentalidade do milionário. Eu posso trazer que, de fato, o que fez mudança na sua vida foi a mesma coisa que fez mudança na minha vida. Foi a sede incansável de ter sucesso. Eu lembro, eu contei esses dias aqui para a galera da equipe que eu lembro de momentos de você me mandar mensagem de noite, assim, quase de madrugada já. Sanchão, puta, mano, acabei de tomar um bloqueio, ou não sei. Mentira. Você me mandou uma mensagem uma vez de áudio de madrugada, você me ligou no WhatsApp, porque você descobriu que você tinha sido plagiado. Você lembra disso? Lembro. E eu lembro de outra vez que eu te perguntei também qual que era a virada de chave dos 20 mil para os 100 mil por mês. Lembra? Sim, Você me respondeu. lembro. Vamos falar disso para a galera no final. Qual que foi a virada de chave de 20 mil por mês para você multiplicar isso daí e a gente fala para a galera no final. Deixa a cerejinha do bolo. Mas eu lembro do fato de você ter tido o problema dos caras copiarem a sua VSL na época. Você estava começando a escalar e aí você ficou puto da vida porque o cara te copiou. Só que você entendeu
que dentro da a mentalidade de um milionário, o cara não deve se preocupar com as pessoas que o copiam. Afinal de contas, só é copiado quem está em destaque. Quem se Exato, destaca vai ser copiado. Isso é exato. uma regra universal. E aí você acabou aprendendo com isso, remodelando esse ataque que você sofreu naquela época e construindo o império que você tem hoje. Então, o que eu trago disso, do fato da gente ter se conhecido lá atrás e da gente ter construído todo esse império no marketing digital? Eu trago o que eu sempre falo sobre crença limitante, né? Crença limitante é o que normalmente vem bloqueando as pessoas de prosperarem. E para quem não sabe o que é crença limitante, acha que é papo de coach, acha que é ladainha, na verdade, crença limitante é a fé ou aquele pensamento ideal que a pessoa tem sobre si mesma. Crença tipo, Tipo o quê? eu não sou bom o suficiente, ou tipo, eu não mereço, crença de comparação, as coisas não dão certo para mim, ou a própria falta de constância. Esse tipo de crença, o medo, né, são as coisas que são enraizadas dentro da nossa mente e são colocadas por nossos entes queridos, os nossos parentes, infelizmente. Todo mundo, quando cresce, provavelmente, quando era pequeno, já ouviu que dinheiro é sujo. Sua mãe falando assim: ô menino, não põe dinheiro na boca porque dinheiro é sujo. Ou quando viu um cara com um carro importado na rua, igual você andando com a sua Ferrari aqui é um Faville, algumas pessoas provavelmente olham você na Ferrari e pensam assim: ah lá, filhinho de papai. O pai deu a Ferrari para ele. Ou é político, ou ganhou esse carro roubando. É assim, essas coisas são colocadas pela sociedade na nossa cabeça e de alguma maneira elas ficam enraizadas e bloqueiam a gente de prosperar. É um fato, isso é incontestável cientificamente, porque a nossa mente ela é co-criadora da nossa realidade. Eu descobri isso muito cedo assim, no mercado digital, né? O mercado digital ele já tem bastante tempo que está no Brasil. Só que essa explosão mesmo, essa ascensão de pessoas ficando ricas na internet, surgiu há pouco tempo, né? Nos últimos 8 anos, assim. Cara, porque eu acho que a maior explosão de pessoas entrando no Foi, mercado digital foi em foi na 2020. pandemia, Foi na época da exatamente. pandemia, né? Já tem uns 8 anos que muita gente ganha dinheiro na internet e começam, assim, expor os seus resultados, né? Mostrar para as pessoas. Mas o boom mesmo dessa bolha que a gente vive veio em 2020 com a entrada do corona, né? Com a pandemia. As pessoas se viam em casa, sem muita coisa que fazer, porque estava em quarentena, trabalhando no home office. E aí, através da galera que vendia curso e tal, se propagou a mensagem de que existe uma vida além da CLT. Só que a maioria das pessoas não conseguem ter o resultado que procuram na internet, exatamente pelo simples fato delas estarem limitadas em suas próprias mentes. Elas foram aprisionadas pelo sistema, você falou muito disso nos movimentos que você criou de Matrix e tal, que as pessoas elas foram aprisionadas pelo sistema em acreditar que ganhar dinheiro é errado, vender é errado, vender um curso, um infoproduto, uma mentoria é errado, ter um carro importado é errado. Só que pensa, todo mundo que acha que é errado é louco para ter. Só que por que não tem? Exatamente pelo fato das crenças limitantes impedirem aí o crescimento na vida pessoal delas. Porque ela não consegue ressignificar a crença limitante. E, meu, é tão certo que isso é real, que isso é verdade, que a pessoa pode ter tudo na vida, tudo. Mas se ela não for desbloqueada em crença limitante, ela não vai conseguir usufruir da felicidade, não vai conseguir ser feliz. As pessoas falam: ah, dinheiro não traz felicidade. Traz sim. Traz e é um fato. Eu prefiro ficar triste com o dinheiro na conta. E isso é incontestável. Todo mundo corre atrás do dinheiro. E a maioria das pessoas, o dinheiro corre delas. Porque elas têm essas crenças limitantes enraizadas e não conseguiram ressignificar. A grande virada de chave do milionário, falando dentro da mentalidade do milionário em si, é exatamente o fato e o poder que o milionário tem de ressignificar crença limitante. Quando eu falo de crença limitante, eu falo de problema. O milionário ele não enxerga um problema como um problema. Perceba, quando acontecia com você lá atrás, quando a gente se conheceu, quando você me mandou mensagem,
falando assim, Seixão, como é que eu faço para sair de 20 mil reais para 100 mil reais por mês? Eu te falei pouca coisa, só te dei um insightzinho. Falei, ó, faz isso, isso e isso, não foi? Depois a gente fala para a galera no final o que, que eu falei. Rapidamente você explodiu o seu faturamento, em pouco tempo você estava fazendo 100 mil reais por dia, lembra? Por quê? Porque você enxergou que aquele problema era uma oportunidade de ganhar dinheiro. O milionário, ele ressignifica as crenças limitantes, transformando um problemas em oportunidades. E o cara que é pobre, quando eu falo pobre, eu não falo financeiramente, mas na raiz da palavra da pobreza é improdutividade, né? O cara que é improdutivo, ele vê o problema como problema. Ele enxerga o problema como paradigma. Ele fala, porra, que merda, e agora? O que eu faço? E estagna. E pensando muito nisso, como que você, o que você diria para o pessoal que quer desbloquear uma crença limitante? Como que você ressignificaria alguma coisa como eu não mereço, ou não é para mim, ou eu não Cara, consigo, e etc. a crença limitante, por exemplo, do não merecimento, ela é uma das maiores, porque as pessoas não aceitam o fato da crença limitante. A maioria das pessoas, eu lembro de falar isso em palestras, inclusive na palestra que você fez para os seus alunos, eu lembro de ter feito perguntas do tipo, quem aqui já é milionário? Algumas pessoas levantaram a mão. Ah, quem aqui tem a crença limitante do não merecimento? Acho que não merece ficar rico. Quase ninguém levantou a mão. Por quê? Porque o primeiro passo para você ressignificar uma crença que está bloqueando você de ficar rico, que está te segurando ali o dinheiro, que não deixa você prosperar, é você aceitar que tem ela. Existem entidades, por exemplo, como Alcoólicos Anônimos. Os Alcoólicos Anônimos, as pessoas que frequentam Alcoólicos Anônimos, que têm problema com álcool, eles dizem que a primeira coisa que você tem que admitir para si mesmo, para poder se livrar do problema do álcool, é admitir que você é um alcoólatra, que você tem problema com álcool. Você nunca vai conseguir ressignificar uma crença limitante se você se esquivar do problema. Se você, o fato da crença de não mereço é colocar uma pessoa em um patamar muito elevado. As pessoas que normalmente não acreditam que não merecem é porque elas enxergam o Kaique ou o Sanchão ou qualquer outra pessoa muito distante, sabe? Como se a gente Exato. fosse igual a ela. Como se a gente fosse um alienígena. E, cara, eu quero até dar um depoimento aqui. Eu já fui assim. Eu já me senti assim. Eu lembro que quando eu comecei, eu olhava para as pessoas do mercado com carros e casas e viagens e eu falava, cara, será que eu tenho condições ou capacidade de ter isso um dia? Será que eu, tipo, realmente consigo ter isso um dia? E teve um dia que eu me deparei que eu estava me diminuindo em relação aos outros. Pô, eu pensava assim, cara, eu não sou tudo isso. Eu sou um comedor de arroz com feijão aqui. Eu acordo de manhã e tomo café com leite e pão com ovo, cara. Será que é para mim isso daqui um dia? E eu vi uma vez uma entrevista do Elon Musk que me destravou isso daí. E o que ele falava era algo extraordinário. Tipo, ele contava literalmente as decisões que ele tomou em sua vida para ser a pessoa que ele é hoje, para ter o império que ele construiu hoje. E olhando para aquilo, eu pensava, meu Deus, esse cara é igual a mim. Por quê? Ele tá aqui contando todas as decisões que ele tomou. Eu poderia ter tomado essas decisões. Não necessariamente para virar o Elon Musk, mas eu poderia ter tomado as mesmas decisões, sabe? Às vezes quem tá aqui pode tomar as mesmas decisões que nós tomamos. Pô, dar a vida pelo marketing digital, estudar de noite, trabalhar, se dedicar, ser consistente. Não necessariamente você vai virar um Kaique e vai virar um Sanchão. Isso é bom, porque o seu maior superpoder é trabalhar e viver na sua personalidade. Não é viver a vida do outro, não é se incorporar na vida do outro. Você tem os seus sonhos, a sua persona, as coisas que você quer. Então, o que eu quero dizer com isso, para contextualizar? Quando eu entendi que todo mundo é igual, e, cara, todo mundo aqui caga, todo mundo aqui mija, todo mundo aqui come, todo mundo aqui dorme, passa raiva, passa estresse, felicidade. Cara, somos todos iguais. Ninguém para mais, ninguém para menos. Quando eu passei a olhar para outras pessoas com base nisso, o sucesso dos outros
só me motivou, só me comprovou uma coisa. Se ele conseguiu, eu também consigo. E se ninguém conseguiu, eu posso ser o primeiro. E com base nesse pensamento, eu comecei a ter uma ambição e uma determinação por buscar as coisas incontrolável. Eu converti todo aquele sentimento de medo e insegurança em vontade de fazer as coisas e buscar o próximo nível. Simplesmente por um clique. Eu vi o homem mais poderoso do mundo falar sobre o que ele fazia e o que fez ele chegar até onde ele chegou hoje. E deu, opa, eu também consigo fazer isso. Exato, e você falou do Elon Musk. Ele também foi um cara cheio de problemas no início. Ele passou por problemas para poder chegar onde chegou. E sabe o que é engraçado? As crenças limitantes que a gente estava falando agora há pouco, elas limitam o crescimento das pessoas. Por quê? Porque as pessoas passam a acreditar mais na crença que limita do que no próprio potencial. Isso, a gente estava até falando um pouco antes da live começar, isso entra naquilo que as pessoas que começam no mercado digital perdem de essência que faz de fato ter resultado. Chama-se constância. Quando você acredita muito mais naquilo que pode te parar, em vez de acreditar mais ainda no teu potencial, você é inconstante. E querendo ou não, o que leva ao sucesso é a constância. Peraí, é melhor isso daí? Acreditar muito mais no que pode As parar pessoas do que que no têm sucesso. crenças limitantes muito fortes, muito profundas e enraizadas, elas normalmente elas dão mais valor àquilo que pode prejudicar ou acontecer de ruim do que no próprio potencial. Por exemplo, eu quero fazer PLR. Porque PLR foi o que deixou o Kaique milionário, foi o que deixou o Sanchão milionário, foi o que deixou o fulano ciclano milionário. Legal. Quero entrar no PLR. Só que, peraí, para eu entrar no PLR eu preciso ter dinheiro. Crença limitante. Entendeu? A pessoa não fica focada no que PLR, por exemplo, que é um dos modelos de negócio do mercado digital, pode deixar ela multimilionária. Ela coloca o primeiro empecilho no caminho. O primeiro empecilho é: eu preciso ter investimento. Segundo empecilho: ah, puta, mas eu tenho um investimento, agora eu tenho que fazer tráfego. Ah, mas vou tomar bloqueio. Então, as pessoas que têm as crenças limitantes enraizadas, elas começam a pensar mais no problema do que na solução. Elas trocam toda uma vida futura próspera, boa, com medo dos problemas que vão encontrar no meio do caminho. Agora, as pessoas que têm constância, elas conseguem encontrar, dentro desses problemas, o significado para a vida dela. Por exemplo, tomou um bloqueio. Pô, não acabou o mundo. Eu sei que eu posso aprender sobre contingência. E se eu aprender sobre contingência, eu posso escalar centenas de milhares de produtos ao mesmo tempo. Então, a pessoa que é constante, ela consegue ter resultado. E quem não tem constância, para no primeiro problema. É que, eu sempre falo, 1% das pessoas que se propõem a fazer o que nós fazemos, eu e você, ou qualquer outro negócio de sucesso, até mesmo do próprio Elon Musk, 1% das pessoas vão ter sucesso. Porque apenas 1% das pessoas conseguem ter constância. E quando eu falo constância, é fazer todos os dias. Todo santo dia. E voltando um pouco nessa questão dos problemas, você já chegou a ficar puto alguma vez por algum problema que tinha? Tipo assim, ah, caramba, tal coisa aconteceu. Por que acontece comigo? Sabe? Teve uma vez, velho, que eu tava comparando tanto a minha trajetória com a trajetória de outras pessoas que eu percebi o seguinte, eu falo, pô, peraí, esse bicho aqui, esse cara aqui tá ganhando tanto e eu tenho certeza absoluta, meu irmão, eu tenho certeza absoluta que esse cara não tá trabalhando mais que eu. Eu tô aqui praticamente dormindo, almoçando e comendo meu teclado. E, cara, tá dando tudo errado. Tá dando tudo errado. E eu ficava com essa comparação e eu falava, meu Deus, véio, tipo, por que eu tô tendo esses problemas e tal? E aí, eu tava no médico um dia, esperando na sala assim, e eu pensando, cara, por que eu tô passando por isso, sabe? Por que é comigo? Por que tá acontecendo isso? Pensando, eu encontrei uma resposta. O fato é que nenhum bunda mole, nenhum bundão, nenhum cozido preguiçoso teria esse problema que eu estou tendo agora. E como assim? O que eu quero? Olha a profundidade disso. Uma pessoa que não quer ser próspera, que não quer ganhar dinheiro para mudar de vida, para poder ajudar os pais e ter um futuro incrível, não teria esse problema. Eu quero. Então, ter esse problema é o preço que eu tenho que pagar para ter o que eu quero. Então,
Quando eu passei a olhar para os meus problemas de forma positiva, tipo, amém, obrigado por vocês. Você é a nota que eu tenho, sei lá, você é o imposto que eu tenho que pagar para ter o resultado que eu quero. E quando eu passei a olhar para, pô, velho, o Elon Musk teve muitos problemas com isso e com aquilo. Só que, olha, o cara não construiu. O seu Zé, que trabalha em uma empresa de 35 anos, num salário mínimo e meio por mês, não tem problema. Já, pô, a conta do Facebook caiu. E o produto não subiu. E a plataforma deu problema. Não tem ideia de nicho. Não sei escrever minha cópia. Deu errado. Gastei, não voltou. Comprei o curso, era ruim. Comprei não sei o quê. Cara, tem pessoas que não possuem a sua ambição e não querem as coisas que você quer. E é por isso que elas não têm os problemas que você tem. Se você tem os problemas que você tem, existe um motivo. Né? Para tudo na vida tem um porquê, velho. E o porquê dos seus problemas está nas coisas que você quer. E quanto mais coisas você querer, mais problemas você vai ter para resolver. E através da solução dos seus problemas, você vai ter as coisas que você quer. Por exemplo, por que que eu ainda não tenho um jato? Porque eu tenho outros problemas para resolver. Sabe? Um jato de 50 milhões de reais. Pô, vou comprar um jato de 50 milhões de reais? Saca? Vou comprar, não sei, tipo, um jato de 25 milhões de reais. Eu vou pegar e vou botar 25 milhões de reais no jato. Qual que é o problema? Eu não tenho 25 milhões de reais para pôr no jato. Eu tenho que resolver esse problema. Como que eu resolvo? Vou criar um modelo de negócio que vai me gerar isso para eu poder pagar 25 milhões de reais no jato. Aí, sei lá, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Quais são os problemas de querer ter aquilo? Qual que é o preço que eu tenho que pagar para ter aquilo? E é isso. Você pensar na solução do problema do que ficar se preocupando por aquilo. E lembrar que o seu problema vem pelas coisas que você quer ter. Não porque você foi escolhido pelo universo. O universo olhou torto para mim. Assim, não, tem aquela frase famosa do Homem-Aranha, né? Quanto maior os poderes, maiores são as responsabilidades. Isso também lida com dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, mais problema você vai enfrentar. Só que aquilo, a mentalidade do milionário nunca enxerga aquilo como um problema, mas como uma forma a mais de ganhar dinheiro. Todo milionário vê um problema como uma oportunidade. Quando você me perguntou, você já passou por algum problema e tal? Vários problemas. Só que quando eu entendi que dentro do mercado digital existem duas coisas que são consideradas o 80-20 de cada negócio de sucesso, né? A primeira coisa, eu vou contar aqui uma breve história para vocês. A primeira coisa, eu lembro que eu tinha 8 anos de idade e eu estava subindo a Avenida Inocêncio Seráfico, que fica em Carapicuíba, com uma caixinha de isopor para vender coxinha na rua. Eu estava subindo aquela rua com uma caixinha de isopor e eu passava comércio a comércio ali para poder vender aquelas coxinhas. E eu lembro que, subindo a Avenida Inocêncio Seráfico, eu encontrei um senhorzinho de idade, né? Ele aparentava ter naquela época, sei lá, uns 50, 55 anos. E o meu sonho, naquela época, era ter uma bicicleta. Porque eu lembro que todas as pessoas na minha rua, todos os meninos da minha idade na minha rua, tinham uma bicicleta. E eu não tinha bicicleta. E aí eu lembro que esse senhor me parou para comprar uma coxinha. Isso foi em frente a uma oficina mecânica. E aí tinha vários funcionários da oficina trabalhando. Os caras sempre compravam uma coxinha e tal. E eu andava com essa caixinha de isopor no braço, assim, do lado esquerdo. E nessa caixinha tinha o molhinho de pimenta e o ketchup. E aí os caras vinham e esse senhor de 60 anos um dia falou para mim assim: cara, você é muito novo, você aparenta ser muito novo. Continua porque você tem futuro. As crianças normalmente da sua idade não estão fazendo o que você está fazendo. E eu segui. Fui embora, vendendo aquelas coxinhas, continuei vendendo a coxinha naquele dia. Voltei para casa, tomei meu banho e fui para a escola. E lembro que toda vez que eu chegava na escola e as pessoas que me viam, que trabalhavam, vendo eu trabalhando, a molecada daquela época, esse negócio de bullying existe hoje em dia. Aquela época não tava foda-se pra isso. Não zoavam. O moleque vende coxinha na rua. Mesma coisa aconteceu quando eu fui vender fruta. O menino que vende fruta na rua e tal, não sei o quê. Mas desde cedo eu comecei a perceber que empreender é o grande segredo. O primeiro deles que você precisa entender dentro do nosso mercado, por exemplo, é o potencial de tráfego, o potencial que você tem de alcance. Querendo ou não, quando eu tinha 8 anos de idade e subi a Avenida Inocêncio Seráfico, vendendo coxinhas para comprar uma bicicleta, por exemplo,
eu já fazia tráfego. Eu estava fazendo tráfego. Vendendo o meu produto fisicamente, passando em todos os comércios, eu estava fazendo tráfego. No nosso mercado... Fazia tráfego. Fazia tráfego físico. No nosso mercado, com o poder da internet, nos últimos 15 anos, isso aumentou absurdamente. Porque hoje eu consigo vender a minha coxinha em qualquer lugar do Brasil com apenas um clique. Antes eu tinha que sair e rodar a avenida inteira a pé para poder atingir aquela pessoa. Já está pensando alguma besteira. Agora, eu não preciso fazer mais isso, porque com apenas um clique eu consigo transmitir a minha mensagem. Pode falar o que você quer falar aí. Você está rindo, você tem alguma coisa para falar? Não, só vou abrir o chat aqui. Enfim, a gente consegue atingir e não tem mais desculpa. Antigamente, uma pessoa tinha a desculpa, mesmo morando em algum lugar remoto, de que eu não posso ou não consigo porque eu não tenho ferramentas necessárias para entender o que você faz, aprender o que você faz e viver a vida que você leva. Só que eu te digo que é mentira. Com o poder e o alcance da internet hoje, você pode morar nos confins da Terra. Se você tiver um celular na mão, que eu sei que você tem, está assistindo essa live agora, não existe desculpa para você começar um negócio. Eu comecei muito cedo a entender que valia muito mais a pena eu vender um produto ao vender a minha hora. Eu vendo um produto e ganho mais do que quem vende uma hora. Quando eu digo vender uma hora, é você se escravizar por aquilo que o sistema impõe para você. Não que você deva pensar como milionário a partir de hoje e amanhã ir no seu chefe e pedir as contas do seu trabalho. Não. Você precisa comer, você precisa pagar suas contas, mas você deve começar a ocupar o seu tempo livre de trabalho com esse primeiro ponto que transforma a vida de milhares de pessoas, que é empreender. Não interessa se você vai empreender no digital ou se você vai vender coxinha na rua, como eu fiz com 8 anos de idade. Você precisa, de alguma maneira, no seu tempo livre, achar alguma coisa, um produto, para poder começar a chamar de seu. Uma vez que você faz isso, você abre um leque. Empreende e aprende o que a gente chama de tráfego. Esse leque que eu falo é... Você abre um campo de visão. Sabe cavalo de corrida? Cavalo de corrida coloca aquela máscara que está aqui, né? Para quê? Porque ela é condicionada a olhar apenas para frente. Isso é o que cavalo de corrida faz. A maioria das pessoas é educada a ser um cavalo de corrida. Você cresce, vai para a escola, estuda, sai da escola, entende que você precisa fazer uma faculdade. Não tenho nada contra a faculdade, mas faculdade para mim é vocação. Termina a faculdade, precisa encontrar um emprego, encontra um emprego, trabalha até se aposentar, se aposenta, usufrui daquele pequeno tempo, curto tempo de espaço de aposentadoria e morre. Essa é a vida que o brasileiro ou qualquer ser humano no mundo foi condicionado a ter. O que o empreendedor faz? O empreendedor dribla todas essas questões impostas pela sociedade e vai fazer uma coisa que poucas pessoas têm coragem de fazer. Chama-se risco. O empreendedor se arrisca. Sem a possibilidade de ter um ganho exato, ele dribla todas as crenças limitantes que nós falamos lá no começo, de medo, de procrastinação, comparação, o medo de, eu não posso. E o empreendedor, ele assume a maior das qualidades de uma pessoa que pode torná-la milionária, que é a constância. A constância, ela ajuda você a manter o foco no seu objetivo. Quando você me fez a pergunta, você já teve problemas? Tive. Muitos. Só que o meu foco sempre foi muito claro. Eu sempre soube onde eu queria chegar. A falta de constância ofusca o seu foco. Enquanto você tem que pensar assim, enquanto eu não tiver R$1 milhão na minha conta, eu não vou parar. Custe o que custar, eu não vou parar. Enquanto eu não ver R$1 milhão líquidos na minha conta, eu não paro. E constância.
todo santo dia fazendo aquilo. Foi como eu falei, você não precisa abandonar o teu emprego, mas você não dorme ou trabalha 24 horas por dia. Supondo que você trabalhe 12 horas por dia e durma 8. O que você faz nas outras 4 horas que te sobram? 5 horas que te sobram, sei lá. O que você faz nesse tempo livre? Ah, eu assisto Netflix e como. Não. Enquanto você não tiver o seu primeiro R$ 1.000.000, enquanto você ainda não tiver a liberdade financeira que você sempre buscou, ou enquanto você não tiver sentado numa mesa de café da manhã, olhando as pirâmides do Egito, fazendo uma viagem dos seus sonhos, você não deve parar. Você precisa encontrar, primeiro, um motivo pelo qual você quer ter uma mudança de vida, e segundo, o tempo. O tempo necessário que for para executar e aplicar tudo aquilo que você precisa executar e aplicar para mudar a sua vida. E quem tem internet hoje, cara, como eu falei, não tem desculpa. Você pode morar no Amazonas, numa oca, junto com os índios. Se pega a internet e você tem um celular, não tem porquê você não ter resultado e transformar a sua vida e da sua família. Como eu falei, a gente vive numa bolha. E dentro da nossa bolha, eu, o Kaique, ou qualquer outra pessoa que você siga, faz parte de 1%. Só que quando o Kaique começou a se posicionar, quando eu comecei a me posicionar e quando outros players se posicionam, significa que a gente quer sair um pouco dessa barreira do 1%, né? A gente quer fazer com que esse 1% aumente, seja 5, 10, 20, 50%, porque a gente está transmitindo o nosso conhecimento. E sem a mentalidade de um milionário, não adianta nada. Como eu falei na palestra que eu fiz lá no seu evento. Não adianta nada você saber apertar botão se você não sabe como um milionário pensa. Você já ouviu o ditado ser para ter? Você precisa ser. Sim. Oi? Fake. Em inglês, fake, Exato. fake it until make it. Finja ter Exato. para Isso ter. é uma verdade incontestável. Você precisa ser rico na mente para depois ser rico no bolso. Enquanto você não aderir os costumes, os pensamentos, as manias de uma pessoa milionária, você não vai ser um milionário. E você não precisa ser um milionário na conta bancária para se comportar como um. Veja que interessante. Onde você mora hoje, Kaique? No mesmo lugar que eu moro. Por que você veio para Alphaville? De tanto você me encheu o saco para eu ir embora de Floripa. Principalmente, né? Qual o segundo motivo? Ambiência. Motivo ambiência. Perceba o seguinte, Alphaville tem um polo industrial muito grande aqui no centrinho. Muitas empresas, pessoas de muitos municípios vêm trabalhar aqui. E sabe o que é mais interessante? Por que as pessoas estão em Alphaville? Pessoas do mercado digital que ainda não têm sucesso financeiro, ou seja, um social media que está começando. Ele não consegue cobrar um absurdo ainda no seu trabalho, acaba ganhando 2, 3 mil reais, mas esse cara não sai de Alphaville. Aqui onde é o meu escritório, por exemplo, tem centenas de milhares de pessoas iniciantes no mercado, que moram em municípios vizinhos, onde eu cresci, por exemplo, Carapicuí, Osasco, lugares baratos de morar. Só que eles não... Oi? E eles vêm trabalhar aqui em Alphaville. Por quê? Ambiência, energia, ser antes de ter. Frequentar o mesmo restaurante que um milionário frequenta não vai te machucar. Você não precisa comer lá todos os dias. Mas estar presente no lugar, nem que for para tomar uma água de R$ 5, não vai te doer. Tomar um café numa cafeteria onde um milionário toma café todos os dias, não vai te deixar duro, não vai quebrar o seu orçamento e você não vai ter que deixar de pagar uma conta de luz por isso. Só que isso vai te colocar em uma posição de destaque onde você vai quebrar uma das maiores crenças limitantes que param você, que é a comparação. Lembra que o Kaique falou? Gente, eu sou comedor de arroz e feijão. A partir do momento que você começa a frequentar os lugares que eu e o Kaique frequenta, você vai começar a se enxergar como igual. Aqui em Alphaville, as pessoas falam muito de energia e eu acredito nisso, né? Você sabe qual que é considerado energeticamente o melhor lugar para se morar no mundo, Kaique? Não.
Fernando, eu já ouvi uma dessa. Eu ouvi falar que em Fernando de Noronha você sente uma desconexão muito grande e tal, a energia não condiz com o Pode que você ser está que, falando. pode Mas ser foi a que primeira coisa que veio na realmente cabeça. tenha um contexto energético muito positivo em Fernando de Noronha, mas estudos revelaram que, energeticamente falando, o melhor lugar para se morar no mundo é Orlando, na Flórida. Porque Orlando é onde está Disney. As pessoas que frequentam aquela cidade, elas não são pessoas tristes. É um lugar de ambiente feliz. Todo mundo que vai para Disney está feliz. Então, o lugar proporciona o ambiente. Por que que as pessoas buscam, por exemplo, Alphaville para morar? Players que estão começando no digital procuram Alphaville para morar. Porque o que que... Porque... Aqui tem o cara da Lamborghini rodando assim e o Sanchão gravando atrás. Por que que as pessoas buscam Alphaville? Porque aqui tem energia de pessoas ricas. Porque aqui tem pessoas com energia do dinheiro circulando o tempo todo. Então a ambiência, trazendo também para o contexto do networking, muda o jogo. Quando as pessoas falam que você é a média das 5 pessoas com quem você convive, isso é uma grande verdade. Se você convive com 4 pessoas fracassadas, você vai ser a quinta. Isso é um fato. Não tem jeito. São 4 pessoas. Os amigos são 4, digamos que são baladeiros. Molecada que é balada, que enquanto você está fazendo plano de negócio, eles estão fazendo plano de para qual balada vão na sexta-feira. É isso. Você tem 4 amigos que toda sexta-feira vai para balada. O que você vai fazer na sexta-feira? Você vai para balada. Agora, a partir do momento que você muda a sua ambiência, a tua energia muda e os teus resultados mudam também. Então, frequência energética está muito atrelada a esse negócio da mentalidade milionária. O milionário não se mistura com pessoas que não estão na mesma frequência. Isso não é soberba, isso não é arrogância. Isso é energia. Repele. Milionário, não sou milionário, mas qualquer outra pessoa não se mistura com pessoa. Por exemplo, qualquer outra pessoa não se mistura com outras pessoas que não estão na mesma frequência. Vamos exemplificar uma coisa? Um professor de, sei lá, um estudante de medicina que quer se tornar um médico. Faz mais sentido para ele estar ao lado de outro estudante de medicina ou estar ao lado numa cambada de, sei lá, estagiário de academia? Qual que é a lógica, sabe? Eu dei um exemplo muito, muito aleatório, mas para vocês entenderem, não faz sentido para ninguém estar ao lado de outras pessoas com propósitos diferentes, sabe? Não sou milionário, mas, por exemplo, imagina colocar um milionário e 4 pessoas que não acham certo ganhar dinheiro. As pessoas limitadas. Ah, ganhar dinheiro é errado, ganhar dinheiro é isso, ganhar dinheiro é aquilo. E o milionário não, ganhar dinheiro é bom, eu sou próspero porque eu ganho dinheiro ajudando pessoas. Não funciona. E mesma coisa o contrário, sabe? É tipo colocar numa sala de campo, colocar um Uhum. vai dar certo. Vamos Ó, brigar, vai dar conflito. e antes Né? que a galera pense, mas vocês são arrogantes, vocês estão falando que vocês só vão andar com milionário? Em momento algum, nós falamos de dinheiro. A gente está falando aqui de frequência e mente, propósito. Eu tenho amigos que não são ricos financeiramente ainda e andam comigo. Por quê? Porque a mente delas está extremamente alinhada com o meu pensamento. Elas estão trabalhando duro para conquistar aí o famoso milhão e ser considerado um milionário. Então, quando eu falo a gente não se mistura, não é que a gente não se mistura com pessoas com renda menor que a nossa ou com poder aquisitivo menor. Não. Tem nada a ver com grana. Tem a ver com mentalidade. Se você... Exato, com o propósito que você tem na sua vida. Dinheiro é só dinheiro. Eu conheço pessoa rica de dinheiro, mas não é próspera. Só tem grana, mas não é próspera. Então, prosperidade não tem a ver com dinheiro, tá? Então, você é a média das 5 pessoas com quem você convive,
principalmente relacionado à energia, à frequência. Lembra que você falou que quando você começou na internet, você chamou 3 ou 4 amigos? Não foi? Foi. Quantos amigos vieram? Acho que, na verdade, eu Os chamei uns dois? 5 e vieram 2. E o outro tá Um é meu milionário. sócio e o outro Então, é o dono da Tommy Cat. tá Então, assim, milionário. Enfim, você perceba que você chamou 5 amigos e conviveu com 3. E os 3 que você conviveu são ricos. É você e mais 2. Então, com quem você anda faz toda a diferença. E o lugar que você frequenta também faz toda a diferença. Isso é ambiência. Isso é ambiência. Não é à toa que as pessoas estão vindo para a Alphaville, a maioria das pessoas estão montando suas agências, estão trabalhando aqui, fazendo coisa aqui, exatamente por isso, para pegar a energia do lugar. outra coisa muito importante também. Uhum. Tu nunca viajou para fora do Brasil, mas eu acho que se chegasse para mim um dia e falasse, Kaique, eu quero ir para um lugar massa, relacionado à energia positiva e tal, eu recomendaria. Recentemente, agora, a última viagem que eu fui para os Estados Unidos, aquele dia que você foi lá em casa ver minha Ferrari, que eu ia para os Estados Unidos. Eu fui no Vale do Silício. E lá no Vale do Silício, eu estacionei literalmente o meu carro na frente da casa do Steve Jobs. Ou seja, há 30 e poucos anos atrás, estava dentro da casa, estava na frente, olhando para ela todos os dias, o homem que criou a empresa mais valiosa do mundo, que criou centenas e centenas e centenas e centenas de sentimentos extraordinários em pessoas, que criou transformações, que mudou, que revolucionou a tecnologia. Cara, era insano. Eu não sei se é psicológico, se é coisa da minha cabeça, mas estar na frente da casa de um cara que revolucionou o planeta é algo de outro mundo. E daí você anda na rua do lado, tem a garagem do Jeff Bezos. Aí depois tem a garagem do Google. Aí depois tem a empresa do Google, depois tem o Facebook, depois tem aqui a Apple gigante. E você tá num bairro, que no bairro que você tá, tem bilhões, centenas de bilhões de dólares de empresas ali. Ali do lado, ali do lado da Tesla, SpaceX e a porra toda. Aí você fala, caramba, cara, tipo, olha o nível disso daqui. E é massa. Eu quero morar lá um dia. E o ponto é, Estados Unidos, para mim, você inspira inovação, sabe? Você inspira. Eu acredito muito mais de ambiência a ponto de eu planejar passar meses lá para buscar empreender lá, simplesmente porque o sentimento é diferente, a vibe do lugar é diferente. E quando eu mudei para Alphaville, isso me ajudou. Porque quando eu morava em Jurerê, eu tinha vários amigos do digital, mas eu tenho muito mais, e não só do digital, mas fora do digital. Então, pô, a gente tem um grupo de carros aqui de Alphaville. Quem que tem um carro esportivo que não é? Não existe, cara. Então, assim, a gente está num grupo de carros onde todo domingo a gente sai para acelerar, vai tomar café lá na puta que pariu da rodovia e chega lá, só carrão estacionado. Pô, você tá na mesa ali, irmão, o que você faz da vida? Quem é você? Vamos se conhecer, vamos trocar ideia. É esse o nível de contato que você tem. Porque você... Cara, isso que você falou é uma coisa muito importante para quem está assistindo e é um hackzinho que eu vou passar que talvez possa ser o grande segredo dessa live. Eu vou falar algo aqui para você que pode ser a grande mudança que você precisa no seu negócio. Voltado para isso de mentalidade, para você começar a pensar como um cara rico e começar a ficar rico de fato. A primeira coisa chama-se acesso. Olha o poder que a nossa mente tem. A nossa mente realmente ela tem um poder de co-criar a sua existência, assim como ela tem o poder de te bloquear também a prosperar. Por quê? Porque aquilo que a sua mente não acessou, para você é inacessível. Quando o Kaique falou, eu fui para os Estados Unidos e estive lá no Vale do Silício, na frente da casa do Steve Jobs, ou na empresa, enfim.
você acabou de desbloquear mais uma skill de negócio. É possível você ter futuramente uma empresa no Vale do Silício. Desde que você crie, sei lá, uma startup foda, invista em tecnologia, sua empresa pode estar lá um dia. Porque você acessou o lugar e o ambiente. E olha que é interessante. A gente falou no começo de crença limitante, o poder que um milionário tem na mente de criar sua realidade. E que todo mundo, que mesmo quem não tem dinheiro, pode ter esse mesmo poder. E o nome desse poder é acesso. O Zé, que é o presidente do Supercarros, ele fala muito sobre isso. Você precisa acessar as coisas antes de tê-la. Pessoas que eu conheço que andam de Ferrari, Lamborghini, todos os carros esportivos mais caros do mundo que você imaginar, McLaren, já fizeram isso que eu vou te falar agora. De ir numa agência de carro importado, mesmo sem o dinheiro para comprar o carro. Apenas para tocar no carro, sentar no banco e segurar as mãos no volante. Você já fez isso, provavelmente. Você já fez porque você já tirou foto do X6 de um cara que o carro não era seu. Sim, isso eu fiz, mas em Tatuí não tinha, por exemplo, uma agência como a Ferrari. Mas ele tinha uma BMW X6. Para quem não sabe, eu estudava em escola particular. Não porque meu pai era rico e pagava, mas porque meu pai foi esforçado, implorou na escola por uma bolsa e conseguiu uma bolsa. Então, meu pai conseguiu uma bolsa para mim e um gurizão pobre lá no meio de um monte de filho de empresário milionário. Fiz amizade com o cara, a gente virou parceiro e ele saía para almoçar e me chamava. Aí o pai dele ia buscar a gente na escola de BMW X6 Então, e, porra, meu pai contando centavo para pagar uma coisa, pagando R$ 9, R$ 7 na gasolina pódio. Cacete. Tipo assim, tem uma coisa de errado aqui. Né? E convivendo naquilo, travou, velho. Porque eu vi aquele carro daquele cara e não era sobre o carro. Era sobre a condição financeira que ele teve para comprar o carro. Era sobre as coisas que ele fez para comprar o carro. E o pai dele levava a gente para almoçar e eu me deparava com situações tipo o filho dele ali conversando comigo sobre enquanto o pai dele conversava com outros 5 empresários sobre o que eles iam fazer para aumentar as vendas da empresa. E aquilo que me gerou uma determinada paixão. Porque eu olhei para aquilo e falei, cara, esses caras estão almoçando falando sobre dinheiro, sabe? E a primeira coisa que uma pessoa que quer ganhar dinheiro tem que fazer é passar para o dinheiro de uma forma diferente, conversar e conviver com isso, né? E o que você falou de ir numa concessionária e tocar e mentalizar aquilo e tal, tem que ter atração, né? E o interessante é que eu sempre pratiquei isso de forma pretensiosa. e, ó, Nem sabia que isso existia. você não Mas, precisa nem necessariamente apenas ir numa agência. O que eu quis dizer é o acesso. Por exemplo, esses caras que estão em Alphaville todos os dias e costumam ver as Ferraris e as Lamborghinis e as McLaren que passam aqui na rua, elas acostumam-se com esse ambiente. Passa a ser normal. Uma vez que passou a ser normal, passa a ser acessível. Aprende uma coisa. A sua mente nunca vai conceber uma realidade que você nunca acessou. E você não precisa estar em Alphaville. Se você começar a assistir vídeos, ver vídeos, fotos, imagem, ou simplesmente aplicar o que o Kaique já fez e o que o Sanchão já fez, e que todo mundo que ganhou dinheiro na internet ou ficou rico de alguma maneira já deve ter feito, que é o que a gente chama de quadro dos sonhos, por exemplo, é quando você coloca... Oi? fala um pouco, Eita, fala um pouco sobre a lei da atração, exatamente, que é continuando referente ao nesse quadro. contexto. A lei da atração é a mais pura é a mais pura verdade de como a gente transforma os nossos pensamentos em realidade. E a lei da atração, ela existe, independente da sua crença. A lei da atração, ela não é religião. Ela não tem nada a ver com Deus. A lei da atração, ela simplesmente é. Queira você ou não, ela vai funcionar para você para o bem ou para o mal. Como assim, Sanchão? A lei da atração não é o simples fato de pensar. É o fato de externar o pensamento. Ou seja, a lei da atração é sentimento. Se você acorda todos os dias de manhã
com um sentimento ruim, a lei da atração vai te trazer coisas ruins durante o seu dia. Se você acorda de manhã com pensamentos e sentimentos bons, a lei da atração vai te trazer coisa boa. O quadro dos sonhos que eu estava falando nada mais é do que a materialização dos seus sonhos em vista. É o que você vai ver todos os dias, que vai te trazer ambiência, que vai te trazer o que eu falei agora há pouco sobre desbloquear aí o acesso. Você não precisa entrar exatamente numa Ferrari todos os dias para daqui 2 anos você ter uma Ferrari. Não. O fato de você ver a Ferrari, ter a Ferrari no seu quadro dos sonhos, vai fazer com que você desenhe planos para um dia alcançar o seu objetivo, que é a Ferrari. Eu lembro que você falava que vender 20 mil por dia todo dia. Como? Aí o que você fazia? Eu lembro que você falava lá em 2020, eu quero vender 20 mil por dia todos os dias. Você lembra o que você fazia? Tacava Exato. 20 mil em dinheiro e deixava na tua mesa? Eu fazia muito isso, inclusive nas mentorias eu mostrava para os mentorados, né, o dinheiro. Exatamente isso. Por quê? Eu tenho ainda essa mania de deixar dinheiro espalhado dentro de casa. Eu acho que você deve ter essa mania. Você tem, sim, porque você já sacou 300 mil reais em espécie, né? E aí, o que que isso faz? Quando você tem dinheiro, você consegue ver dinheiro em todos os lugares. Eu fazia isso, eu espalhava dinheiro em todos os lugares da casa. Não necessariamente uma quantia de 20 mil reais, não precisa ser isso. Por exemplo, quando você abrir a sua gaveta de cuecas ou a sua gaveta de calcinha, tem que ter, tipo, no caso do Kaique, é a gaveta de calcinha. Tem que ter uma nota de 50 tem que ter uma nota de 50 reais ali. Vocês perceberam que quem falou da gaveta de calcinha primeiro foi Tem ele. que ter uma nota de 50 reais. Na cabeceira da sua cama, no seu criado mudo, tem que ter uma nota de 50 reais. Em cima da tua mesa, na cozinha, tem que ter uma nota de 50 reais. Um imã de geladeira tem que estar grudado uma nota de 50 reais. Quando você entrar no banheiro, tem que ter uma nota de 50 reais. Você achou, tem que ser uma nota de 50 reais? Não, pode ser uma nota de 20, pode ser uma nota de 100, não tem uma regra. A ideia de você espalhar o dinheiro pela casa é acesso. É criar um ambiente onde você enxerga dinheiro em tudo. Você vai falar, pô, o dinheiro não é o meu inimigo. O dinheiro é uma solução dos meus problemas. E o Mike falava isso, né? O Mike anda com 5 mil na carteira, já viu isso? Ele anda com 5 mil, já, né? Ele anda com 5 mil na carteira. Aí esses dias a gente foi almoçar aqui no Uruguai, porra, paga no cartão. Eu falo, mano, por que você não usa o dinheiro? Cara, porque assim, ó, por que eu vou te explicar por que eu ando com o dinheiro na carteira? Por que com 5 mil reais? Porque tudo que eu vou fazer, ou comer, ou investir assim naquele dia, se torna barato. Eu não tenho medo de entrar num restaurante que eu vá gastar 1.000 reais num prato. Porque eu tenho 5 na carteira. Então 1.000 é barato. Isso é trazer a energia do dinheiro para você. Quando você espalha a grana ali no seu ambiente, igual eu fazia lá atrás, quando eu queria vender 20 mil reais por dia, lembra? Eu falava isso para você também. Cara, eu vou chegar um momento que eu vou vender 20 mil por dia. O que eu fiz? Eu não vendia 20 mil por dia ainda, mas eu já vendia 2, 3, 4, 5 mil reais todos os dias. Eu fui no banco, saquei 20 mil e deixava na frente da minha mesa. Então eu ia trabalhar, abria meu notebook, tinha 20 mil reais ali no bolo. Eu fazia live às vezes, mostrava o bolo de dinheiro, enfim. Eu acostumava a minha mente a ver aquilo. E aí, como a gente está com poucos minutos para acabar a live, eu vou falar o que eu falei para você quando você falou para mim que queria vender 100 mil reais no mês, né? Você me ligou numa madrugada, falou, Sanchão, pelo amor de Deus, cara, eu tô vendendo 20 mil por mês e eu não sei o que eu faço para escalar o meu negócio. Só que detalhe, você já tinha uma mente milionária, né? Você já tinha planos e objetivos claros. A pessoa só consegue ficar rica quando tem planos e objetivos claros. Você tem que saber onde você quer chegar, porque senão qualquer lugar vale. Você já estava trabalhando com tráfego, já estava fazendo seus PLR, já estava vendendo, mas você precisava escalar uma operação de 20 mil mês para 100 mil mês. O que eu falei para você fazer naquela época? Falei, olha, você vai lateralizar sua operação. Né? Se você tem um produto que vende 20 mil reais, replica isso. Faz isso mais vezes 4, ponto, você tem seu 100. Às vezes o erro
da pessoa que está ganhando 20 mil reais por mês, escalando um produto, e quer chegar a 100 mil reais, ela fica quebrando cabeça, batendo na ponta de faca, tentando fazer aquele mesmo produto vender 100 mil. Às vezes não vai. É óbvio, tem produto que vende, né? Tem produto que vende R$ 1 milhão por mês. Só que a maneira mais fácil de você alcançar aquele resultado é replicando aquilo que você já sabe fazer. Então, o que eu falei para você? Falei, faz isso que você está fazendo vezes 4. Pronto. Você tem 100 mil que você precisa. Foi aí que você fez o quê? Começou a criar produtos e ofertas e vender. Isso. E no quarto eu criei, para tentar buscar os 20 mil em cada um, que eu arrebentei e virou 1 milhão. Produto. Cara, eu tenho, sabe o que é engraçado? Eu tenho todas as nossas conversas no WhatsApp até hoje. Tudo. A gente foi fazer meu primeiro lançamento, você sentou do meu lado, lá naquela casa antiga que você morava, aquela que você chamou eu para matar uma paulada, você tava com medo? Mata o rato. E abriu o WhatsApp e me mostrou tudo. Conta a história do rato aí pra galera. Não foi. Não foi que eu tava com medo, não. Mano, eu morava num triplex. Eu morava numa casa triplex, eram 3 andares. E do nada, cara, entrou, e assim, era uma área de mata, né? Entrou um rato, mano, dentro de casa. E eu só vi o vulto passando. E o rato ficou atrás da geladeira, lembra? O rato ficou atrás da geladeira. Era um camundongo, pequenininho. Eu tava lá em cima, ele me chamou, me deu um cabo de vassoura e falou, ó o que tem ali, ó. Aí eu comecei a marretar o rato correu para um lado e foi pro outro, e o Sanchão atrás de mim. Quer dizer, o Sanchão lá do outro lado. Em cima do sofá. Mas aí o rato, no final das contas, saiu, foi pro meio do mato e foi embora. Mas assim, lembro que eu te mostrei todas essas conversas, e eu tenho todos esses registros. Mas, galera, o fato do Kaique naquela época ter feito 4, 5 ofertas diferentes até atingir o seu primeiro milhão, eu já ter feito centenas de ofertas também diferentes que atingiram centenas de milhares de reais de faturamento. Essas placas tudo aqui em cima é tudo faturamento, tudo placa de premiação. O Kaique também tem um monte delas. O fato da gente ter alcançado esse objetivo diz muito daquilo que a gente fez, mas principalmente daquilo que a gente pensou. Lá atrás, o Kaique, lá atrás, o Sanchão, vivia essa vida internamente. E como que a gente fez para chegar? Eu vou falar de mim, pelo menos, antes de a gente acabar a live. Como que eu fiz para ressignificar todas aquelas crenças limitantes que me bloquearam lá atrás? Eu fiz um negócio chamado reprogramação mental. Inclusive, na minha biografia tem um destaque de reprogramação e é gratuito. Você clica no link e vai direto para o meu YouTube. O Kaique já viu isso, eu já soltei para os alunos dele também. Vai direto para o YouTube. Reprogramação mental, para quem tem dificuldade de acreditar que tem o potencial, para quem tem a dificuldade de ressignificar a crença limitante, ela é extremamente importante. Por quê? Porque ela instala novos drives na sua mente. Então, você que foi condicionado a achar que dinheiro é difícil ter, você que foi condicionado a achar que uma Ferrari é muito cara, que viver em Alphaville é caro, que dinheiro é sujo, que você não pode, que você tem medo, a reprogramação mental instala novos drives na sua mente e você automaticamente passa a pensar diferente. E a reprogramação mental, normalmente, ela acontece quando a gente está numa mente subconsciente, quando a gente está dormindo. Então, eu escutava lá atrás, no começo, reprogramação mental, quebrando essas crenças limitantes. Todo dia que eu ia dormir, eu era pobre. Todos os dias que eu ia dormir, colocava o fonezinho de ouvido e ficava ouvindo. Eu sou rico, eu sou próspero, eu vou ficar milionário, eu tenho uma boa saúde, eu morarei em tal lugar, eu terei uma mansão. E isso foi condicionando a minha mente para eu chegar onde eu cheguei. Talvez o Kaique nunca tenha feito reprogramação mental dessa forma, dormindo, ouvindo no fone de ouvido. Só que ele aplicou isso muito bem visualmente. Quadro dos sonhos, todos os dias mentalizando. Eu lembro que quando a gente fazia call de mentoria, lá em 2020, e você às vezes ia abrir uma campanha sua, alguma coisa, o seu papel de parede era um carro importado, era uma viagem, era uma mansão, o papel de parede do seu computador. Então, querendo ou não, a mentalização e a visualização é uma reprogramação mental. Então, enquanto vocês que estão aqui assistindo essa live não forem ricos na mente, vocês não ficarão ricos no bolso. É isso.
Foda demais, cara. Arrebentamos aqui hoje. E aí, galera, curtiram? Mil e quase. Tá louco. Já bateu mais de 1.600 pessoas, né? Num feriadão, cara, muito bom. Com certeza. E aí? Agora vai aparecer pra mim muita gente seguindo aqui. Não tá aparecendo nada Tá no chat, é só o pessoal seguindo. Mas é isso, pessoal. A mente, tá? Trabalhem a mente de vocês. O segredo não tá apertar botão. O segredo principal tá na mente. Apertar botão é um detalhe, você tem um mentor, você vai aprender a apertar botão. Só que uma coisa que o mentor não vai poder fazer por você é mudar a sua mente. Até pode, Até né? pode, mas assim, é muito mais fácil você começar a mudar a sua mente hoje, a partir de hoje. E amanhã ter a possibilidade de ficar rico do que esperar alguém vir dar um tapa na sua cabeça e falar, irmão, acorda. Acorda pra vida. Não, começa a pensar como milionário hoje, que talvez amanhã você acorde um. Mas primeiro pensa. Boa. Show de bola. Tô querendo ver o chat. Não vai aparecer tão seguindo cedo o chat. Acho que vai aparecer. Não aparece pra gente, aparece pra eles. Mas vamos fazer o seguinte. Cadê? Não tá aparecendo Pra mesmo. mim, Aí, ainda voltou. não. Pra mim ainda não. Apareceu aí? E aí, galera, manda no chat. Curtiram a live de hoje? Segredo é uma mentalidade. Vocês estão mudando a minha vida. Esse ano eu vou ficar milionário, vou aparecer com Não, vocês. pra mim não apareceu agora? Não, mas pode falar que eu não tô vendo nada aqui. Pra mim, Gordo, obrigado. Esses dois juntos. Putz. Galera, vocês têm que ver eu e o Sancho num churrasco. A galera vai desconstruir esse pensamento de... Não, nós somos 100% normal, falamos besteira igual todo mundo. Só que a gente... O tempo todo, coisa que o Sancho fala, Só que a gente acessou a riqueza, né, meu? Acessamos. Antes mesmo de ficarem ricos. Antes de ficarmos ricos, a gente acessou a riqueza. Esse é o grande segredo. Depois que você tá rico, você pode falar besteira. Aí depois que você ficar rico, você acessa o McDonald's. Por causa do McDonald's. Você acessa... McDonald's não. Não faça propaganda do McDonald's. Acessa Nilu. Nossa. Travou seu som. Você tá ouvindo de boi? Acho que travou só pra galera. Turma, é isso aí. Vamos bater. E bora nessa? Bora aí. Deixa eu mutar aqui. Vocês vão colocar assim, a hashtag mentalidade milionária. Vamos lá. Foi. Boa, turma. Valeu, Caio. É isso. Tamo junto. Fiquem Valeu, com mano. Deus. Aí. Como é? Galera. Abre um box aí pra galera que te seguir. Vou abrir um boxzinho e lembrando, no meu destaque tá lá o linkzinho da reprogramação mental, é gratuito. Quem quiser começar para poder desbloquear a mente aí, é só ir lá. Valeu, tamo junto. Mano,